Josué é o meu personagem preferido da Bíblia. Eu amo a todos, aprendo muitas coisas com todos os outros, mas Josué, para mim, ele inspira e nos desafia exatamente para o tema que nós vamos compartilhar nessa noite. Josué, capítulo 14, e nós vamos ler apenas o verso 10, 11 e 12, que diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. 85 anos. Quantos anos ele tinha quando foi liberada a palavra? 45. E agora tem quantos anos? Então ele esperou a manifestação de uma promessa por 40 anos. E a culpa não foi dele. Não foi falta de fidelidade ou de fé dele. Muito pelo contrário. E aí ele diz: hoje já sou da idade de 85 anos. Verso 11. E ainda hoje, repita comigo, e ainda hoje, eu estou tão forte, diga mais forte, tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Aí ele diz assim, qual era a minha força naquele tempo, qual é a minha força agora? E isso é um desafio, é um confronto para nós. Por quê, pastor? Porque Josué está dizendo para nós que apesar dos anos terem se passado e a sua carne, por ordem natural das coisas, por decisão da própria natureza, ter envelhecido, ele não perdeu algo que vai ser o nosso tema dessa noite. Vamos terminar então a leitura. E ele diz no verso 11: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Para a guerra, para sair e para entrar. Verso 12 e último: Agora, pois, dá-me este monte. Parece-me que até chegar nesse texto, nós ficamos curiosos, porque Caleb vai diante de Josafá e faz uma cobrança. No verso 9 que eu não li, isso está bem explícito. Josué está repartindo a terra com as tribos de Israel. E obviamente Caleb pertencia a uma tribo, mas ele não aceita receber junto com a tribo. Ele pessoalmente, diante de Josué, e de Josué: olha, Deus deu uma palavra, você está repartindo a terra, mas eu tenho uma palavra que já dura 40 anos, e está na hora de realizar isso, de viver isso, de tomar posse, de desfrutar. E aí Caleb começa a discorrer toda a situação, até que nós chegamos no verso 12. Agora, pois, dá-me este monte. Isso é interessante, essa frase é maravilhosa. Dá-me esse monte. Josué, como muitas das vezes, infelizmente, no século 21, a gente ainda tem crente na igreja, que eles estão brigando para ser diácono, estão brigando para ter cargo, estão brigando para andar comigo, estão brigando por uma série de coisas. E Caleb foi brigar por causa de uma montanha. Olha a diferença. Mas por que então, pastor, as pessoas brigam por isso? Aí entramos no nosso tema. Nosso tema nessa noite é homens com mentalidade de montanha. Pergunta para você mesmo: você tem mentalidade de montanha, ou você é conduzido, dirigido por uma mentalidade de mediocridade? Eu costumo dizer a vocês que sempre antes
ou quando eu vou pregar uma palavra e eu falo, Deus, Senhor, me mostra alguma coisa no natural, para que os teus filhos não pensem que aquilo que nós queremos compartilhar é apenas e tão somente algo do mundo natural. E aí nós precisamos entender o seguinte: mentalidade de montanha não é exclusividade de quem tem o Espírito Santo, nasceu de novo. Eu estava lendo o jornal hoje e confesso a você que a partir dessa leitura é que essas coisas começaram a ser geradas no meu coração, porque Deus não tem limite para falar conosco. Amém. Amém ou não amém? Amém. E aí eu li a seguinte matéria, acho que o pastor Júnior deve ter lido também. Martinho da Vila está com 77 anos e cursando o 2º ano de Relações Internacionais. Vou repetir. Martinho da Vila, e aí, preste atenção, por favor. Eu estou introduzindo a nossa palavra. Martinho da Vila, que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, que todo cara que adora imagem de escultura, ele está adorando um demônio. No outro aspecto, e é interessante isso, por ele não ter tido uma experiência de salvação com Jesus, ele não tem o Espírito Santo. Mas o que o diferencia, ou de todos nós, ou de alguns de nós, ou de uma pequena parcela, que nos torna diferente? Você não, óbvio, não é obrigado a aceitar isso, mas eu pensei, esse cara, Martinho da Vila, que eu não ouço CD, não compro CD, não ouço música dele, graças a Deus, esse homem tem uma mentalidade que às vezes falta no meio do povo de Deus. Pô, eu estou com 70, esse cara é louco, meu irmão. E isso, gente, é uma mentalidade sincera. E você pode achar que eu odeio, não, eu amo a Baixada Fluminense, até porque estar na Baixada Fluminense, acima de tudo, é estar no centro da vontade de Deus, e não tem outro jeito. Mas o que nessa noite eu quero compartilhar com você, enquanto eu vou ler 2 textos rápido, você abre a sua Bíblia em Zacarias 4, primeiro 2:10 e depois 4:10, porque você, e é assim, não adianta nós dizermos, nós falarmos, eu quero vencer. Essa semana alguém me chamou no WhatsApp e, pastor, me dê aí 3 pontos para crescer. Eu vou te dar um. Muda essa sua mentalidade, como eu conheço, né? Acorda e vai trabalhar. Você está entendendo? Eu ainda vou falar disso aqui, inclusive. Então, segundo Zacarias 2:10 diz assim, 2:10: exulta e alegra-te, ó filha de Sião. Ele está falando da igreja, do povo de Israel também, mas no contexto que eu quero puxar, a igreja. Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Esse contexto, óbvio, está relacionado com a vinda de Jesus, mas atualizando ele para nós, Deus está dizendo que habita no nosso meio. E eu disse domingo à noite pregando, e é verdade. Rapaz, olha o privilégio que nós temos. Porque no Antigo Testamento, Deus dizia, eu estou contigo, eu vou com você. Ou como ele disse para Moisés, Moisés, eu vou te mandar um anjo ir. Moisés falou, não, se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu só irei se o senhor for comigo. Só que hoje, nós que estamos em Jesus Cristo, que fomos alcançados e salvos pelo seu amor e a sua graça, diga amém. Amém. Você não precisa dizer para Deus, Deus, manda um anjo, ele já mandou. O mais importante de tudo é que ele está dentro de você e de mim. Não ouviu? O mais importante é que Deus está dentro de você e de mim. Amém ou não amém? Agora observe capítulo 4, verso 10. Diz assim, ó, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, vou repetir, verso 10, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, ou o dia das coisas pequenas, ou
numa terceira tradução, quem despreza o dia. Obrigado. Do humilde começo. Aí ele completa o texto dizendo: ouve, pois, Josué, não é o Josué lá do 14 não, viu? Sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. É interessante porque isso está apontando para Jesus. Então, nessa noite, meu amado, querido príncipe do Senhor que está aqui, e eu percebo muitas vezes, até por ser um pastor de uma igreja local, ora vem o marido, ora vem a esposa, e eles estão reclamando que o casamento deles está mal, que a coisa não muda, que a coisa não sofre transformação. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que eu tenho percebido que os problemas gerados dentro da família, eles começam porque nós homens não temos uma mentalidade de montanha, nem para a nossa vida e nem para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa. E é interessante, ouça-me, Deus estabeleceu isso. Repita comigo: Deus estabeleceu isso. Tudo começa com uma pequena semente. A Bíblia diz, Jesus disse, que a fé é comparada como um grão de mostarda, que é, na verdade, o maior de todas as sementes. Por outro lado, em nenhum lugar da Bíblia está escrito, ou Jesus disse, que você vai começar com o grão de mostarda e vai passar a sua vida pequeno, sem crescimento. Não, ele diz o seguinte, que aquela semente, haverá um dia que ela vai crescer tanto, que ela vai abrigar pássaros, que ela vai se tornar uma árvore frondosa. Haverá um dia em que, quando olharem para aquela árvore chamada mostarda, ou fugiu aqui o nome da, eu vou lembrar. Quando nós olharmos para ela, ninguém vai lembrar que ela é pequena. Isso quer dizer também o quê? Onde você e eu começamos, você já me ouviu dizendo isso, não importa. Até porque, queridos, eu acredito que você, como eu, já assistiu desenhos, assiste filmes, e você já reparou uma coisa? Só monstro começa grande. É verdade. E não tem jeito. Aliás, quando eu era criança, tinha lá havia lá uma brincadeira que nós dizíamos assim, tinha um camarada, não lembro o nome dele agora, e ele era tão sábio, mas tão sábio, que o rei um dia o chamou e disse: você é sábio, todo o povo diz que você é sábio, todo mundo diz que você é sábio, então eu vou te dar um trabalho agora. Qual? Você vai construir um palácio novo. Fácil? Não. Só que você terá que começar de cima. Aí ele pegou o rei. E o rei pergunta: você tem certeza que pode começar a construir de cima? Ele falou: tenho. A única coisa que eu preciso é que o senhor coloque o material primeiro em cima. Ouça, pastor, o que você quer dizer com isso? Olhe para o seu irmão e diga: não tente queimar etapas. Porque quando nós queimamos etapa, corremos um risco. E pela minha experiência, que não estou dizendo que seja maior de nenhum de vocês, é que toda etapa que a gente pula, os revés, as adversidades, as lutas, os problemas da vida, sempre nos faz voltar naquilo que nós pulamos. Por quê? Porque nós não podemos seguir adiante sempre. É verdade. Você não acha que eu aceitei Jesus há quase 35 anos atrás? Na igreja eu fui porteiro, fui diácono,
fui professor da Escola Bíblica Dominical, fui superintendente da Escola Bíblica Dominical, dei aula para os senhores, para as senhoras, para o ministério. Hoje eu tenho a alegria de encontrar jovens, que eu fui líder da juventude, adolescentes, que eu fui professor dos adolescentes, alguns deles hoje são pastores. E quando eu os encontro, que felicidade no meu coração. Então, eu gostaria de ter começado de cima. Se eu já começasse como pastor, meu Deus. E essa também é uma razão, não vou sair do ponto não, já vou voltar. E essa também é uma razão que me preocupa muito no contexto da igreja evangélica no Brasil. Porque a pessoa chega e, tudo bem, eu também sou pastor. É mesmo? E onde estão suas ovelhas? Não, eu sou um pastor que apoia o ministério. Um amigo meu disse uma frase interessante certa vez, e ele é da cidade de Manaus, no Amazonas. Então ele está lá desde 20 e poucos anos, mas ele é nascido na Bahia, Salvador, Feira de Santana. Então a mistura do sotaque do pessoal lá do norte se mistura com o sotaque do pessoal lá do nordeste, que é Bahia, Salvador. Aí uma vez ele disse assim: Gregório, preste muita atenção, eu vou lhe dizer, não esqueça disso nunca mais. E eu disse: não esqueça de quê, campeão? Deus tem algo para a sua vida. Eu disse: amém, eu creio nisso. Mas não pense que você vai começar no palácio. Lugar nenhum da Bíblia ninguém começou no palácio. E aí, por que muitas das vezes a gente renega e renuncia essa mentalidade de montanha? Às vezes nós dizemos que não tem tempo, não há mais tempo. Outras vezes nós dizemos: eu já estou muito velho para estudar. Mas como assim, meu irmão? Eu nunca vou voltar para a faculdade. Eu disse à minha esposa, essa coisa que eu li me confrontou, me gerou um incômodo. Porque se uma pessoa com 77 anos, e outro dia eu estava vendo o jornal, a reportagem lá no jornal da Globo News, e eles estavam, a turma estava homenageando uma senhora de 80 anos que estava fazendo psicologia. Eu falei: mas para que alguém vai fazer psicologia com 80 anos? É o sonho, é o projeto de crescimento, de melhorar a sua própria vida. Se não der tempo, até pela idade, de montar um consultório, no mínimo eu melhorei minha vida. No mínimo, quando a minha família se reunir, eu posso dar uma palavra para trazer cura, para abençoar a vida deles e mostrar-lhes que nada é empecilho para você, nem para o capeta, se você e eu quisermos alcançar ou estabelecer alguma coisa. Amém. Então, antes de seguir, eu quero que você pense, coloque isso aqui na sua mentalidade, porque a montanha que você quer tem um nome. Você enxerga a sua montanha? Como é que está o seu coração? Quente, aquecido, embrasado, está certo essa palavra? Embrasado pela sua visão de conquistar uma montanha? Ou nós fazemos parte do grupo que deu voltas no deserto, porque a única coisa que eles sabiam era reclamar da vida? Reclamar da vida. Ouça-me, não diga: você também é uma semente. Diga: Deus plantou você nessa terra, porque você também é uma semente. Diga: e essa semente precisa crescer. Diga: essa semente precisa ser forte, para no dia mal ela não quebrar, ela não cair. Diga: essa semente precisa se transformar numa árvore que dará fruto para abençoar outras pessoas, que outras pessoas poderão se abrigar debaixo das suas asas, e outras pessoas poderão olhar para essa árvore e dizer: caramba, começou pequeno, parecia que não ia, parecia que não chegaria, parecia que nada aconteceria, mas olha, aleluia, aleluia, aleluia. Até o carvalho começa com uma pequena semente.
Porque tudo começa como semente. Amém? Amém. Avançando, porque eu tenho... Eita, ouça-me. Pastor, me dá uma ideia de como eu posso identificar a mentalidade pequena. Ouça, a mentalidade pequena... Ok, perdão. Um dos perigos que encontramos na igreja hoje é o da mentalidade pequena. É o que nos tornamos... É uma mentalidade pequena. A mentalidade pequena, ela nos leva a isso. Ouça, primeiro, nos tornamos confortáveis com aquilo que já conquistamos e nem temos o trabalho de procurar saber onde Deus ainda vai nos levar. Porque, como dizia Dr. Miles Monroe, e foi exatamente o que aconteceu com ele, a não ser que, claro, se você não vai cuidar da sua saúde é outra história, mas se você procura fazer as coisas certas e direitas, você não pode morrer antes de cumprir o propósito para o qual Deus colocou você na terra. Por quê? Porque você vai deixar uma lacuna. E Deus não quer que você deixe uma lacuna, e Deus não quer que a nossa vida seja dominada, permeada por pensamentos insignificantes, pensamentos de ódio. Não, eu tenho que me vingar, eu não libero ele, eu só vou sorrir o dia que eu vê-lo morto. Meu irmão, hoje eu estava conversando com uma pessoa no telefone e eu disse isso para ela. O senhor, ela falou para mim, eu admiro o senhor teve algumas pessoas que lhe avacalharam, lhe traíram mesmo, e o senhor as perdoou, elas estão de volta na igreja. E eu disse para essa pessoa, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. O quê? Eu nunca enxergo o meu irmão sobre a ótica de que eu estou bem e ele está mal. Eu sempre enxergo o meu irmão sobre a ótica de que eu sou capaz de fazer o que ele está fazendo igual ou pior. Sabe por quê? Todos nós temos carne. Por isso ninguém aqui é melhor do que ninguém. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Então vamos, põe a mão de novo no nome do seu irmão e diga para ele, creia nisso. Deus te colocou na terra para realizar grandes coisas. Diga mais forte, Deus colocou você na terra para realizar grandes coisas. Agora, só tem um detalhe com a frase realizar grandes coisas. Realizar grandes coisas não significa construir uma empresa que emprega 60 mil. Grandes coisas dentro do chamado, da habilidade que Deus te deu. Porque uns constroem uma coisa maior, outros constroem uma coisa menor. Só que para Deus aquilo é algo grande. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. Sabe, Deus é um Deus de propósito. Quantos estão entendendo? Ouça-me, preste atenção. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir que 5 vezes Jesus disse para os seus discípulos qual era o maior problema deles. Alguém lembra? Eu vou dizer. Quando eles fracassaram, mesmo andando com Jesus, e como está escrito em Mateus capítulo 17, depois de uma noite lá no Monte da Transfiguração, eles 3, que eram os mais íntimos, subiram com Jesus e os outros ficaram esperando. E de manhã tem lá um menino endemoniado e o pai está trazendo o menino, e o pai chega para Jesus e diz, olha, eu trouxe meu filho aos teus discípulos e eles não puderam ajudá-lo. E aí o pai, interessante, que não era discípulo, que não seguia Jesus como os outros, ele chega para Jesus e diz, ajuda-me na minha falta de fé. Depois, à parte, longe de todo mundo, os discípulos então questionam e perguntam a Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde assim, por causa da pequenez da vossa fé. Então ouça isso. Você não pode ter uma fé grão de mostarda a vida inteira.
Repita comigo: a semente, o grão de mostarda, é tão somente o início. Diga, mas Jesus nunca disse que eu e você ficaríamos no início. Essa não é a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Então vamos avançar. Glória a Deus. Haja vista que nós temos um privilégio entre vários, qual? Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e 14. Jesus disse uma coisa interessante, diz, tudo que vocês me pedirem, não é eu, Marco Gregório, não, Jesus, ele disse isso. Evangelho de João 14, 13 e 14. Tudo quanto vocês me pedirem, uau! Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, por isso que eu coloquei aqui, vocês me pedirem. Tudo que vocês me pedirem ou pedirem em meu nome, eu vou conceder. Amém. Glória a Deus. Então, se as coisas não estão mudando, é porque nós também não estamos, na verdade, tão interessados em recebê-las. Porque ele disse: se você clamar a mim, eu te respondo. Se você pedir, você recebe. Se você bater, a porta abre. Aleluia. E eu repito, essa tem sido uma grande preocupação do meu coração enquanto igreja, porque ao mesmo tempo, se eu vier aqui de segunda a domingo, vou repetir, se eu vier aqui de segunda a domingo e disser a minha secretária, e pior ainda, se eu disser de público, todos os dias dessa semana eu vou estar aqui para atender, você pode ter certeza que eu vou começar entre 7 e 8 horas da noite, vou atender o último ou a última às 22 horas, só levantei para ir ao banheiro quando deu, bebi um pouco de água, não almocei, não jantei, não lanchei, e a vida delas não vai mudar. Por quê? Repita comigo: mentalidade. Ouça, existem pessoas que se tornaram prisioneiros da sua mentalidade. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Números capítulo 13. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles foram vitimados pela mentalidade deles, que depois pela mentalidade deles, que os levou a ver o que não era verdade. Nós somos pequenos. Ouça-me. Olhe de novo para o seu irmão, diga para ele: não esqueça. O grão de mostarda é o começo, não é o fim. Diga para ele: quem sabe você está empreendendo algo nesse momento do seu coração, anda um pouco aflito, porque você não está vendo as coisas acontecerem. Meu irmão, esse é o tempo que a semente leva embaixo da terra, até que ela, pela força das suas raízes, vai romper toda a fresta, vai romper o asfalto, vai romper o concreto, e aí todo mundo vai olhar, e ela vai crescer, e ela vai se tornar uma bênção, não só para a sua vida, como para a vida de todo mundo. De novo, qual é o nome da sua montanha? Sua montanha tem nome? Qual é o nome da sua montanha? Caleb queria uma montanha, e essa montanha tinha um nome. Por isso ele espera. Ouça-me. Ouça. Que tipo de fé, grão de mostarda, você e eu temos? Põe assim a mão no ombro do seu irmão, não precisa falar nada não, só para ele receber. Põe aí. Diga: eu sou um tipo de semente que toda vez que eu encontro o solo, eu cresço. Amém. Então, ouça-me, seu crescimento é plano de Deus. Desculpe-me, eu fico assim, perplexo, para não dizer outra coisa. É porque Jesus já me libertou disso.
Mas o fato é, eu fico perplexo com a quantidade, e parece até que eu não sou pentecostal, que eu não creio nos dons do Espírito, que eu não acredito que Deus usa, Deus levanta nos dons. Eu acredito em tudo isso, até porque quando Deus quer, Ele me mostra lá algumas coisas, ou me fala algumas coisas. Mas o que então o senhor não entende? Eu não entendo porque até hoje há uma quantidade expressiva de crentes atrás de ouvir uma palavra profética. E eles chegam até a manipular quem, abre aspas, Deus está usando, fecha aspas, porque eles querem uma direção. Quando na verdade aquilo que você nasceu para fazer não está na minha boca, está dentro de você. Mas aí é o problema. Qual? Reconhecer isso. Reconhecer. Eu repito, reconhecer. Sabe, queridos, ouçam. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 6, de 1 a 3, esses versículos não falam ou não falam, não retratam de nenhum milagre, de nenhuma guerra, de nada, nesse contexto. Mas eles falam de uma coisa poderosa. Qual, pastor? Imagine, os discípulos do profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 6, de 1 a 3. Os discípulos do profeta Eliseu chegaram para ele e disseram: o lugar em que habitamos é estreito para nós. O que isso revela? E claro que eu estou dizendo aqui não é a última palavra, e muito menos a palavra final. Mas eu consigo perceber, de acordo com o texto, com o tema que estamos empreendendo, esses discípulos, eles tinham mentalidade de montanha. Eles não tinham mentalidade de conforto. Eles não tinham mentalidade, ouça-me, eles não tinham mentalidade de acomodação ou de acomodados. Eles não tinham mentalidade de que a responsabilidade por perceber que o lugar está pequeno não era deles, era do profeta. E eles vão cortar madeira, eles pegam um machado emprestado, ou seja, eles chamam para si a responsabilidade. E aí eu perguntei, Espírito Santo, melhora isso aqui dentro da minha cabeça. Eu vou melhorar. Ouça-me, aqueles homens, os discípulos do profeta, eles seriam, vou dizer todos eles seriam, ou na morte, ou um pouco antes, promovidos a um profeta, certo? Sim ou não? Sim. Nós estamos conjecturando, a Bíblia não diz isso, só para a gente não sair do nosso tema. Ouçam, então eu penso que aqueles discípulos devem ter dito uns para os outros e pensado três coisas. Primeiro, esse lugar aqui é apertado. Eu vou ser o próximo profeta, eu não quero ser profeta num lugar pequeno, estreito como esse. Segundo, um disse para o outro: olha, eu não sei quanto a você, mas é o seguinte, eu não creio que Deus me chamou para viver a vida toda nesse lugar pequeno. Aleluia. Número 3, eu não acredito, número 3, eles entenderam algo poderoso. O seu crescimento não depende de mim, depende da sua decisão. E o que depende do senhor, pastor? Receber de Deus uma visão, uma palavra que possa causar na sua e na minha vida um impacto que nos empurre na direção desse crescimento. Mas a decisão é sua, não é minha. E outra coisa, em nome de Jesus, não seja esse tipo de crente. Qual? Também disse outro dia no gabinete uma pessoa: o quê? Meu irmão, você tem todo o direito, porque você acha que agora você vai dar um tempo, não é isso? Vou dar um tempo, porque você tem questões do passado para resolver. Aí eu disse assim para ele: você sabe que o pastor está fazendo um tratamento devido ao câncer? Sei. Mas pensa comigo, você tem me visto no altar pregando? Sim. Você me vê nos cultos? Sim. Você está vendo a gente, nós começamos em janeiro a trocar todo o ar-condicionado da igreja? Sim. Semana passada eu assinei o contrato para fazer o
o segundo telhado, já fizemos o da frente, assinei o contrato para fazer o lá de trás. Estou na prefeitura vendo lá a documentação, porque vai surgir um prédio lá do outro lado, no estacionamento maior. Aí eu perguntei para ele, o que você acha que eu estou te falando isso tudo? Ele, não sei. É nessas horas que eu lembro que há coisas na Bíblia que são uma bênção para a nossa vida, porque vai que está escrito, fulmina. Nós já estaríamos morando ali no Jardim da Saudade. Eu estou brincando. Mas eu disse para ele assim, você sabe por que eu estou te falando isso? Não é porque eu quero parecer, não quero que você ache ou diga, oh, meu pastor é tremendo. Não é nada disso, meu irmão. O que eu estou tentando te dizer é que, independente de câncer, de dor e de tratamento, a vida não vai esperar eu ficar curado. A vida vai seguir o seu curso. A única vez que eu vejo na palavra de Deus que você pode chorar enquanto está lutando, é lá no Salmo que diz que aqueles que semeiam enquanto choram, voltarão colhendo seus moles. Meu irmão, não tem lugar nenhum. Ah, pastor, mas Elias foi para dentro da caverna, tremendo. Enquanto Elias está dentro da caverna, deprimido, Deus está escolhendo o próximo rei e o próximo profeta. Tudo bem? Então ouça-me, querido, ouça-me. Em nome de Jesus Cristo, os nossos maiores, as coisas maiores que eu e você alcançaremos, nenhuma delas vai começar grande, para impressionar quem quer que seja. E acredito até que é por isso que quando a gente começa a empreender alguma coisa, seja empresa, seja faculdade, seja um ministério, seja o que for, não tem um tempo para começar grande, para aquilo crescer. E não adianta, as pessoas só vão acreditar, muitas delas, depois que elas verem o que está estabelecido. Aleluia. Mas aí você vai dizer, pastor, mas eu não quero isso para mim. É um direito meu. Concorda? Assim como o irmão vir com a camisa do Flamengo para me afrontar, é um direito dele. Inclusive eu posso até excluí-lo hoje. Veio um monte aí, ó. É a maior torcida. A única coisa que eu tenho contra é vocês fazerem isso com as crianças. Porque as crianças, elas ainda estão na idade da inocência. Entendeu? Você já está colocando seu filho num nível de pecado. É de berço, pastor. É de berço. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Ouça. Se você... É verdade. Concordo plenamente. Ouça. Se você não quer estabelecer, não quer construir ou conquistar nada, eu já estou cheio disso. E seus filhos? Porque com os seus e os meus não funciona castigo, anjo do conserto, não funciona grito. A única coisa que funciona com os nossos filhos é uma coisa chamada exemplo. Só. Ouça. Você e eu precisamos ter uma mentalidade voltada para o crescimento. Amém ou não? Amém. Tá ligado. Mas você precisa compreender uma coisa. Por que eu quero crescer? Crescer por crescer não glorifica a Deus. Crescer por crescer não exalta o nome do Senhor. Crescer por crescer não quer dizer nada. Mas o fato é que, e é isso que Deus quer de nós. A vida, as palavras que muitos de nós ouvimos dentro de casa, do pai, da mãe, do padrasto, então, ou madrasta, nem se fala. Mas a vida vai tentar, porque é assim, olha para o seu irmão e diga para ele, guarde isso. Satanás tem tanto medo que você se torne aquilo que você nasceu em Deus para se tornar, que ele vai tentar colocar a sua vida dentro de uma caixa. Não adianta queimar, não pode botar fogo na caixa. É que o irmão bola quicando na área, eu já recupero. É desse jeito. Ouça,
Você tem que ser uma pessoa que se recusa a viver na caixa. E por que o senhor está falando isso para nós também? Porque você é uma influência. Por isso que você é o líder da sua casa. E ouça, ninguém lidera por autoritarismo. Nós lideramos por influência. Ninguém lidera por autoritarismo. Toda liderança reconhecida é, ou já foi, uma liderança por influência. Então você vai influenciar os seus filhos, vai influenciar a sua esposa, vai influenciar os seus netos, vai influenciar os seus bisnetos. E aí pode entrar no Salmo 112. Uma geração poderosa na terra. Amém ou não amém? Amém. Diga glória a Deus. Não ouça. Repito, nós precisamos ter uma mentalidade voltada para o crescimento. Uma mentalidade voltada para o crescimento. Agora ouça-me. Dentro dessa questão, Deus está procurando algumas pessoas. O quê? E você já reparou que o seu filho, o meu também, a gente dava uma folha de papel e uma caneta. Eles não faziam nenhuma linha reta. Eles faziam linhas. A gente, oh, tá lindo, mas ninguém entendeu nada. Essa não é bem a verdade. A verdade é que essa atitude já demonstra que eles não têm no coração, ainda que não tenham maturidade para entender naquele momento, eles não têm no coração, eles já têm no coração a mentalidade de que a vida deles não pode ser uma vida retinha. Eu não estou falando de pecado, nem de erro, nem de outro. Eu estou falando de sonho, eu estou falando de projeto, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de conquista. Então eles já estão dizendo, olha, minha vida não vai ser essa linha reta aqui não, meu irmão. Eu posso dar algumas voltas, e algumas voltas que eu der, posso chegar aqui com o meu joelho machucado, mas com a conquista nas mãos. Glória a Deus. Não, amém. Ouça, Deus é bom. Amém. Algum de nós pode pensar e achar que a maior limitação que existe na terra, nós podemos, é o pecado. Não, é o capeta, não, é o diabo, não, é o satangôs. Meu irmão, a maior limitação sou eu e você. Só eu posso me limitar. Só você pode se limitar. E mais, pastor, mas nós estamos em crise. Então, para eles, crise é sinônimo de paralisação, de medo, de fuga. Para você que é filho de Deus e tem o Espírito Santo, crise para você é sinônimo de crescimento. Crise para você é oportunidade. Pode estar entendendo? Está entendendo? Sim ou não? Sim. E eu vou dizer a você, Deus está procurando pessoas assim. Eu repito, Deus está procurando pessoas assim. Que não sejam limitadas por uma mentalidade pequena, por uma visão pequena da vida e de si mesmo. Lembra qual foi o maior problema de Saul? Pastor, o maior problema de Saul é que ele ofereceu o holocausto. Meu irmão, Deus sempre vê a motivação do coração. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Moisés, só quem podia comer o pão da preposição eram os sacerdotes. Mas Davi entrou dentro do templo, junto com seus homens, azul de fome, que comeu os pães. E Deus não o destruiu. E Deus não o matou. Agora, lembra, 1 Samuel capítulo 15. Lembre-se de Saul. Olha o que Deus fala para ele, 1 Samuel 15, 12. Sendo você pequeno aos teus olhos, eu te levantei e te coloquei como chefe por todo Israel. Olha para o seu irmão e diga para ele: se eu e você nos dispormos para Deus,
interessa que tipo de sentimento está tentando te derrubar. Deus é poderoso para pegar você, ou seja, a sua vida, e colocar no patamar mais alto que existe. Agora, se você pergunta, pastor, mas Saul era tímido, meu irmão. E o que atrapalhou ele foi a timidez no início. Depois foi o ciúme. Porque isso são coisas que nós, crentes em Jesus, às vezes não recebemos o que queremos, seja na igreja, seja no culto, seja na reunião de oração, seja no encontro de homens. Dá para ligar esse ar aí? Está um calor aqui. Os irmãos estão comigo ou estão com frio? Aqui, ó. Não, é? Está gelando a minha orelha aqui. Esse aqui não está ligado. Porque está muito para baixo. Não, esse aqui não está ligado. Oi? Ué, mas o Ronaldo esteve aqui, não pediu para ele consertar, não? O que eu estava falando? Saúl. Isso. O que limitou Saul foi a sua timidez. Mesmo depois de ter sido ungido pelo profeta, mesmo depois de ter recebido uma palavra poderosa, 1 Samuel 10:6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, te mudarás num outro homem e tu profetizarás com ele. Então, quando ele foi ungido, até a mudança entrou na vida dele. Mas ele fingiu que Deus, ele achou que Deus não viu, segurou a timidez e deixou guardada no bolso. Para quê? Às vezes a gente faz isso. Não, Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Deus, eu abro mão. Só que aí na hora de abrir, bom, deixa eu ver se Jeová está olhando. Não, ele está de costa. Aí a gente guarda algumas coisas, por quê? Porque na hora que você se decepcionar, na hora que não der certo, na hora que você for traído, na hora que você é sofredor, aí você vai lá e pega de novo aquela timidez, aquele espírito de autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém. E eu vou dizer para você, e o diabo não tem autoridade de pegar isso, mas, irmão, não tem coisa que me deixa mais estressado que essa conversa. Pastor, eu sinto que ele não gosta de mim. Irmão, você acha que eu tenho tempo para não gostar de você? Você é louco. E pior, arrogante, né? Você quer ser alvo da... Doido, para com essa besteira. E você observa o quê? Por que o senhor está falando isso? Pessoas com esse tipo de comportamento não tem mentalidade de montanha, não tem mentalidade de crescimento, não tem mentalidade de conquistador, tem mentalidade de gafanhoto, infelizmente. Pode estar entendendo? Amém. Vou correr um pouco por causa da hora. Depois, na sua casa, lê esse texto, Salmo 78, verso 41, porque o texto diz que o povo de Israel limitou a Deus. O que eu disse? Limitou. Eles limitaram a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não limite a Jeová, não. Deixa Jeová fazer o que ele quiser. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ouça, quando uma semente começa a crescer dentro de uma espécie de casca protetora, essa casca eventualmente se torna apertada demais e menor do que a semente. E é esse o processo que acontece repetidas vezes na nossa vida. Quantos aqui além de mim estão lutando? É porque a casca com a qual Deus envolveu a semente, porque a semente está crescendo, a casca está se tornando menor e apertada. Porque se Deus não permitir que essa casca se torne apertada, a gente vai viver lá, está dentro da casca, está protegido, está na boa. Olhe para alguém e diga: não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Amém. Ouça-me, Caleb poderia ter se sentido apenas feliz. Olha, Josué, galera, agradeçam a Deus. Mas eu estou com 85 anos. Agradeçam a Deus, olha, eu estou feliz demais.
valeu, valeu, beijo. Não. Ele foi lá para lembrar Josué que ele não havia se esquecido da palavra que Deus o deu. E ele, que é interessante, eu amo isso. Josué está dividindo a terra com as tribos. Caleb não falou do nome de tribo nenhuma, nem da sua própria. Caleb não reivindicou nada para a tribo dele. Ele disse, esse negócio é eu. Sou eu. Sou eu e Deus. Ele se recusou a olhar para a sua idade, ele se recusou a olhar para as limitações que a sua idade agora haviam proporcionado. Ele se recusou a pensar que ele não podia. Às vezes a gente diz, houve um tempo, pastor, que eu até sonhei, houve um tempo que eu até planejei, houve um tempo que eu até, e o que houve, meu irmão? Eu tomei um tombo. Você tomou um tombo. Na minha Bíblia está escrito que se o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor levantará. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É o que está escrito. Você pode, meu pastor parece super-homem, está com dores em pé aqui ministrando para nós. Meu irmão, senso de responsabilidade e de compromisso. A vida passa. Até porque eu já aprendi isso. Eu quero que Deus olhe do céu sobre o trono e diga, esse neguinho é mole não. Vou ter que abençoar esse mão de obra, porque olha lá, ele continua avançando. Isso não me torna melhor, maior, mais santo, mais poderoso. Sabe por quê? Porque isso é uma decisão. Repita comigo, decisão. Então nessa noite, eu e você precisamos, e note, eu nunca prego falando vocês, sempre eu e você. Até porque a palavra de Deus, e como ela não serve para mim, é claro que ela serve. Então você nessa noite precisa pôr a cabeça no seu travesseiro, na hora de dormir, haja vista que depois disso tudo que está acontecendo lá dentro, não pense que você vai arrumar nada com a sua esposa, porque não vai mesmo. Hoje não vai. Ela vai dizer, estou cansada, foi bom, tiramos foto, comemos. Ela vai daqui em casa contando, mas foi legal, aconteceu, e que isso, e que aquilo, e você gostou do meu vestido? Tá amarrado, pururuca! Meu Deus, pastor Júnior está podendo, né? Quem vê assim pensa, meu Deus, isso é o garanhão de Jeová. Aleluia. Desculpa a brincadeira, mas os meus irmãos em Cristo e amigos estão todos aqui, eu só posso brincar com vocês. Voltando aqui depois desse quebra-gelo. Então Caleb se recusou a se sentir satisfeito. Caleb se recusou a aceitar aquilo que no tempo dele, não, mas no nosso tempo, seria aposentadoria. Ouça, Deus está procurando por pessoas com mentalidade de topo de montanha. Eu vou repetir, Deus está procurando pessoas com mentalidade de topo de montanha. Pessoas que não dão ao seu passado o poder de paralisar o seu presente e mais. Pessoas que não dão ao seu passado, ou o que fez, que deixou de fazer, ou que sofreu, ou que foi ferido. Pessoas que não dão ao seu passado autoridade para segurar o presente e impedir que o que está preparado para o futuro se manifeste. Por quê? Escolha, mentalidade, pode estar entendendo? Amém. E ele não chega, é interessante isso, queridos. Ele não chega para Josué e fala, pô Josué, eu sei que eu estou com 80, já passei de 80, sabe aquela montanha? Dá-me a minha montanha. Isso é fantástico. Por quê, pastor? Ele já havia conquistado a montanha? Não. Depois você pesquisa lá na sua Bíblia, essa montanha a qual Caleb se refere, era dominada por 3 gigantes. Já preguei sobre isso aqui na igreja. O nome dos 3
Um se relaciona à fé, um se relaciona à ousadia, e o outro está relacionado com força. Está entendendo, sim ou não? Sim. Então eu repito, Deus está procurando por pessoas com mentalidade de montanha. Você entende? Ah, mas nós aprendemos na boa e velha Baixada Fluminense que a gente tem que estar satisfeito. Pastor, satisfeito. Satisfeito com o quê? Não tem troca nenhuma. Está satisfeito? Eu não entendo, às vezes eu vejo as pessoas até me julgando, você só fala de dinheiro. Elas têm tanto problema com o dinheiro que o dinheiro foge delas. Fazer o quê, né? Elas nunca têm. Não, tem que me contentar. Como se contentar? Eu não posso, não quero e não vou desejar o que Deus não tem para mim. Mas o que Deus tem para mim, eu quero tudo. A mentalidade de montanha também é verificada quando nós não celebramos a vitória dos nossos irmãos. Isso é uma praga na cidade, na Baixada. O quê? Porque se você apresentar alguma coisa melhor, exemplo, coisa pequena, não precisa ser um carro bom não. Você botou uma camisa nova, nossa, é fulano, tá roubando, hein? O que elas falam está relacionado com o que sai da boca delas, está interligado com a mente delas. Você não pode dizer algo que a sua mente não pense como você está dizendo. E aí não se celebra, não se alegra, muito pelo contrário. Outro dia até brinquei com uma pessoa que ela disse assim, nossa, que camisa linda. Eu falei, quando envelhecer, eu lhe emprestarei para tirar uma foto para a posteridade. Põe uma das mãos aqui no seu coração e repita comigo assim, Pai, no nome de Jesus, eu quero que aquilo que eu vou declarar agora se torne uma realidade na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero e pela fé declaro, eu vou viver isto em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim. Em 30 segundos você faz essa oração. Qual? Porque Deus disse uma coisa para Caleb que Ele não falou para Josué. E pelo que eu já li na palavra de Deus, eu não me lembro dele ter falado para outras pessoas. O que Ele falou para Caleb? Está lá em Números capítulo 14. Ele disse que em Caleb havia um espírito diferente. E hoje à noite, eu creio pela fé, Deus quer gerar em nós esse espírito diferente. Deus quer esse espírito de Caleb, que é o Espírito Santo, dentro de você e de mim. Se levante nessa noite. Olhe para a montanha. Olhe para o nome que ela tem. Sabe? Olha que coisa poderosa. Será que Caleb estava doido? Por quê, pastor? Josué era o líder, sim ou não? Sim. E onde está escrito que ele pediu um exército a Josué? Esse é outro ponto. Meu irmão, me desculpa te falar isso, mas eu preciso te dizer o que é, pastor. Quando nem sempre Deus vai mandar alguém para te ajudar. Meu Deus. Nem sempre. E a gente fica assim, eu queria isso, eu queria aquilo, eu gostaria disso ou daquilo outro, mas não tem ninguém para me ajudar. Tiotinho não vai dar. Deus santo. É louco, cara. Jeová está contigo. Você está reclamando. Você está reclamando da ausência dos homens. Meu filho, os homens como eu cansam, esquecem datas de aniversário, adoecem, ficam cansados e às vezes diz que vão aparecer e não aparecem.
Não, pastor, alguém tem que me ajudar. Nunca mais esqueça isso. Dentro da mensagem de domingo eu falei isso. Não adianta. Deus, quando fala com você, Ele só fala com você e mais ninguém. Deus não vai para ninguém, nem para sua mãe, falar que Ele tem um projeto na sua vida e que você vai ser nada disso. Ele falou com você. O negócio dele é com você, Ele mirou você. E fim de papo. Ele deu o sonho a José? Deu, mas falou para qual irmão de José qual era o final? Para ninguém. Nem Jacó, um homem que já tinha, um homem experimentado e que já havia um homem experimentado e que tinha experiência de levantar altares para Deus e que inclusive já havia passado lá pelo seu Peniel, nem Jacó entendeu o que Deus queria, e se entendeu, está no contexto que a palavra diz que e o seu pai ouvia tudo em silêncio. Mais nada. E por que você acredita que ele não entendeu? Porque quando os filhos contaram que o José estava morto, ele acreditou. Tudo bem? Amém. Então eu vou caminhar mais um pouco. Joel capítulo 3, verso 9 diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas. Olha que coisa interessante. Pega essas enxadas que vocês usam, porque esse é um contexto em que o povo vive da agricultura. Então Deus pega a enxada e faz dela uma espada. O que é mais valioso numa guerra? Uma enxada ou uma espada? E às vezes é isso. Você quer vencer a guerra com a enxada, pô. E ele diz: e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Mas a gente quer que todo mundo tenha pena de nós, porque nós já é pequenininho. Não. Não. Olha que coisa interessante, isso aqui dá uma poderosa mensagem. O quê? A mentalidade, a falta da mentalidade de montanha pode realizar nas nossas vidas exatamente o que realizou na vida de Sansão. E o que é, pastor? Vou te explicar. Isso é poderoso demais. Espírito Santo, tu és lindo. O que aconteceu? Enquanto Sansão está acordado, ele está vencendo o inimigo, sim ou não? Sim. Foi ele dormir e o inimigo derrotou. Olha para o seu irmão e diga: foi ele dormir, e o inimigo o derrotou. Diga para ele: meu amado, se você está dormindo acerca do chamado de Deus, acerca das conquistas que Ele preparou para a sua vida, acerca do crescimento para o qual Ele está chamando, você está dormindo. E esse sono está fazendo o inimigo ter vantagens. E esse sono está fazendo o inimigo prevalecer sobre você. E este sono tirou a sua força. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo bem? Seja forte. O senhor falar isso é fácil, pastor? Claro, eu tenho o Espírito Santo, você não tem não? Amém. Porque é Ele que nos dá força. Eu posso dizer para você com toda a honestidade, e por favor não tenha pena de mim, que eu odeio esse tipo de comportamento. Mas você não tem noção como foi a minha tarde de domingo e subir naquele altar para pregar. Foi horrível, sob o ponto de vista de que eu estava bem debilitado no contexto físico. E o médico disse: você vai ter que aturar isso 6 meses, por causa do iodo que foi colocado dentro da próstata. Ok, mas eu vou lá pregar. E eu posso dizer para você uma coisa muito doida. O que? Quando eu coloco os pés no primeiro degrau, a dor desaparece instantaneamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Você está entendendo? Deus é tremendo. Deus.
E quando o senhor desce, ela volta. Então lembre-se, enquanto Sansão está acordado, o Espírito Santo está sobre ele. Enquanto eu e você, nós estivermos acordados para realizar, seja no ministério ou fora do ministério, aquilo que Deus nos chamou, você vai estar acordado. E estar acordado aqui é algo poderoso. Por quê? Porque Deus quer dar a você uma visão que ninguém percebeu. Pastor, eu tenho uma empresa, parabéns, mas Deus quer dar a você uma visão que todas as empresas em volta não terão. E aí, o que para eles, na hora da crise, é demissão, diminuição de lucro, diminuição de faturamento, empréstimo bancário, eles vão te procurar. Cara, o que está acontecendo aí? Por quê? Aqui a gente não está vendendo nada, lá você tem fila. E você vai dizer, é a boa mão do Senhor que está sobre mim. Aí quando você falar para eles sobre o amor e a graça de Deus, sobre o amor e a graça de Deus, para eles aceitar Jesus vai se tornar uma coisa muito simples. Por quê? Porque eles viram o favor de Deus na sua vida. A igreja está patinando esse tempo inteiro, todo, para pregar o Evangelho. Tudo tem sido muito difícil. Por quê? Porque algumas pessoas olham para as nossas vidas e veem que, servindo ao diabo, elas estão melhores que nós. Mas não é porque Deus não é poderoso mais, não é porque Deus deixou de ser o Senhor, não é porque Deus quer nos matar, quer nos punir. É que nós, entre eu sou fraco e eu sou forte, a gente prefere ser fraco. Até porque, já preguei sobre isso, até porque essas escolhas, elas não são de toda ruim. Jesus chegou lá para o homem que estava há 38 anos deitado lá no tanque de Betesda e falou: você quer ser curado? Olha a resposta dele: mestre, há 38 anos eu estou aqui. Não há ninguém que me coloca na água. Quando o anjo desce, o primeiro que entrar na água é curado. Eu estou aqui, né? O inteligência, Jesus não perguntou sua história, ele perguntou se você quer ser curado. E eu estou te falando isso para que eu e você entendamos que às vezes a gente está tão focado nos problemas, nos nossos problemas, que Deus, penso eu, minha cabeça maluca, acaba pensando assim: caraca, Deus deve estar lá no seu alto sublime trono, muito chateado, porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Domingo passado até uma irmã, eu falei assim: me entenda, por favor, me entenda. Aliás, terça-feira eu terminei de pregar, e aí subiu lá no altar, eu já estava saindo, subiu lá, porque não tem, infelizmente, nesse momento, eu não aguento terminar de pregar e ficar conversando. Não dá, nesse momento. E eu sempre fiz isso, mas agora, não sei até quando, eu sei que vai passar, isso eu tenho certeza. Então, todos temos que ter um pouco de paciência. Aí subiu o irmão lá. No domingo à noite, eu tinha orado pelas duas irmãs e a neta, que a mãe está com câncer, internada no hospital, e o hospital falou: ela pode deixar ela aí, mas para casa só vai voltar dentro lá do paletó de madeira, o caixão. Aí veio a irmã, olha, ouça. Aí veio a irmã: pastor, o senhor pode orar pela minha mãe? Sim, vamos orar. Senhor, nós somos 4. Então a palavra diz que se fôssemos apenas 2, já seria o necessário. Na terça-feira, pastor Paulo Marinho, eu terminei de pregar, subiu o irmão, a cunhada, os filhos, as irmãs, os maridos. Pastor, oi, minha mãe ainda está no hospital. E aí? Você pode orar por ela? Eu falei: irmãos, eu tenho um problema. Qual o problema, pastor? E depois eu orei, porque a gente não pode exigir das pessoas aquilo que a gente acredita. Mas eu disse isso para eles: por que vocês estão, por que vocês voltaram para me pedir para orar de novo? Ela disse, aí uma delas perguntou: por que você está dizendo isso?
Queridos, eu não tinha mais fé no domingo do que eu tenho hoje e vice-versa. Se eu orei, se eu já orei, está nas mãos de Deus, Ele vai fazer. Ah, mas a gente tem que continuar insistindo. Sim, só que a questão ali não era essa. A questão ali é que Deus não nos quer. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, meu irmão, toma logo posse, começa a profetizar. Porque é mais fácil para a gente chegar no Deus. Olha aí, não mudou. Não mudou, você adorou e não mudou, Senhor. Meu santo, deixa eu te explicar uma coisa. Se não mudou porque faltou fé ou faltou mentalidade de você. É simples assim. Porque Deus é poderoso para infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? No mundo? O poder de Deus opera onde? Nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Glória a Deus. Mas é aquela história da moda, né? Claro, não é de todo ruim ficar ali 38 anos. Por 38 anos o cara já tinha uma freguesia que esmolava todo dia. 38 anos já tinha os caras que passavam lá com pena. Ah, tá show. Puxava ele para sombra. 38 anos, se levantar dali, não era de, ficar ali não era mais já de todo ruim. Por quê, pastor? Porque já tinha a turma que sentia pena. Ser curado ia demandar dele alguns novos desafios que talvez ele não quisesse. Quais? Primeiro, está curado, vai ter que trabalhar. Está curado, vai ter que sustentar sua família. Está curado, vai ter que assumir as rédeas da sua vida. Está curado, você vai correr o risco de tomar as decisões. Algumas vezes Deus diz, fala, outras Ele cruza os braços, a impressão que eu tenho, e fica olhando e comenta com o anjo. Vamos ver como é que ele vai fazer. Se ele já confia em mim, se ele já confia na minha palavra, ou se ele vai sucumbir, vamos ver. E Deus não fala nada, meu santo. É silêncio no céu. Parece que ele faz igual o da Atena. Corta o microfone dele. Estou tentando promover o medo, nem a angústia, nem a tristeza. Eu estou tentando dizer para você que dá tempo de você se levantar. Amém. Você não é Sansão e sua esposa não é Dalila. Então tem que sair dessa prostração. Posso ouvir amém? Amém. Ou não amém? Amém. Ouça. Sansão era poderoso quando estava acordado. Mas Sansão, ao dormir, ele se tornou uma presa fácil para os seus inimigos. E isso infelizmente tem acontecido conosco. Estamos dormindo. E esse sono tem nos atrapalhado no cumprimento daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Diga amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. Porque o inimigo quer dominar você. Nunca se esqueça isso. Acho que há 2 domingos atrás, pregando de manhã, eu disse isso. A guerra que nós travamos é pelo território. A guerra é sempre por um território. Satanás quer ser o senhor desse território. Qual? Do seu território financeiro, familiar, espiritual, emocional, sentimental, profissional e físico. A batalha, a guerra sempre é por causa de um território. Põe de novo aí o ombro, uma das mãos no ombro do seu irmão. Fale dentro dos olhos dele, diga para ele: eu ouço o Espírito Santo dizendo: desperte em você o espírito de Caleb. Diga: Caleb, sua montanha está te esperando. Sua montanha está te esperando. Sua montanha está te esperando. Na terra ainda há invasores, ainda há poceiros. E outra coisa, eu fico olhando, gente, desculpe, mas eu sou pastor de uma igreja local, eu não posso ministrar uma palavra esquecendo-me dessas coisas, porque é isso que está acontecendo.
Aliás, eu não falei ainda. Hoje nós estamos recebendo uma ilustre visita de um príncipe de Deus, que é o pastor Vasco Barbosa. Da onde aí, meu santo? Prazer, seja bem-vindo entre nós, em nome de Jesus. Esse querido é pastor lá na Alemanha, né? Da igreja DBG, Bremen Kostova. É isso? Bremen Cuxhaven. O sangue de Jesus tem poder. Estou brincando, querido. Mas ouça-me o que eu ia te dizer. Desperta o espírito de Caleb, meu irmão. Está aí dentro de você. Claro, eu estou usando uma figura de linguagem. Todo mundo está entendendo? Amém. Amém. Sabe? Tem gigantes na terra, tem gigantes na Alemanha, e não são poucos. Por quê, pastor? Porque o lugar onde se tem menor necessidade é o lugar onde as pessoas menos acreditam que precisam de Deus. Estou falando mentira? É isso. O lugar onde as pessoas estão passando dificuldades é o lugar onde elas estão até mais abertas para Deus. E lá ainda vigora a questão, né, uma questão histórica, e eu não quero entrar nisso, mas lá ainda vigora uma questão histórica. Qual? Houve um tempo que a Igreja Católica Apostólica Romana, ou clero romano, como eu gosto de dizer, tinha até exército. Eles não só abençoavam, como também conspiravam e chegavam a depor muitos dos reis da Europa. E aí o rei inglês começou a ir contra eles, mas antes disso, um rei alemão com seus príncipes, foram eles que deram guarida. Fugiu o nome do cara. Isso. Foram eles que deram guarida a Lutero, porque eles não aguentavam mais aquela pressão católica, aquela humilhação, aquela coisa maluca de Inquisição. Henrique VIII, que é o rei inglês. Não entendi. O rei inglês é o Henrique VIII. Obrigado. Então, esse movimento começou com os príncipes na Alemanha. E eles deram guarida a Lutero. O rei inglês olhou e falou: estou fora também. Por isso por isso inclusive que a igreja, que a chefe ou a papa, não existe isso, mas a mãe da igreja inglesa é a rainha. Esse movimento começou com os nobres. E só que isso gerou uma série de sofismas, ou seja, mentiras com aparência de verdade. Exemplo, na Suíça, lá todo trabalhador paga o dízimo. Todo. Mas aí eu sou crente. Tá, descontar o dízimo, seu cara de minhoca. E o governo tenta distribuir isso com as igrejas, mas na outra ponta está acontecendo uma tragédia. O país é abençoado, claro, é um princípio, mas na outra ponta há uma tragédia. Qual? Quando eu estive na Suíça, eu vi que mais da metade das igrejas evangélicas estão ao longo do dia sendo alugadas para aula de yoga e outras coisas, porque a quantidade de gente que vai no culto, que dizime e oferta, não supre as despesas da igreja. E agora? Voltando para cá. Ouça-me em nome de Jesus. Caleb era um lutador. Diga para alguém: Caleb era um lutador. Olhe de novo para o seu irmão e diga: ei, meu irmão, Deus está falando conosco nessa noite. Filhos, olhem para a montanha. Qual é o nome da sua montanha? Onde está a sua montanha? Meu irmão, sabe o que Judá fez? Está aqui no capítulo 15 do livro de Josué, 14 ou 15, agora eu não me lembro sinceramente, até porque eu não separei esse texto. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Judá, a tribo do louvor e da adoração, a tribo que na hora da guerra saía na frente, fez um acordo com os jebuseus e disse: não, você mora daí, você mora nessa parte aí norte, nordeste, a gente fica aqui no sul e está tudo certo.
Eita Deus. Fizeram acordo com o diabo. E isso, queridos e amados do meu coração, é algo tão forte que Davi, quando quer construir a sua fortaleza e um lugar para Deus, etc., ele teve que expulsar os jebuseus da montanha, porque os jebuseus viviam lá na montanha em parceria com a turma de Judá. Ó, até que Davi os expulsa. Não tem como fazer parceria. E outra coisa, eu estava dizendo, não concluí, eu estava dizendo, eu fico muito preocupado e perturbado quando alguém diz, pastor, vou dar um tempo. Meu querido, você pode dar um tempo que é direito seu. Só me responda essa pergunta. Quando você chega para o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador e diz que vai dar um tempo, o diabo também recebe um telegrama. Como é seu nome, irmão? Nilson. Brincar com você, já que você está com a camisa do Flamengo. Glória a Deus. Meu Deus. Ouça, quando você diz que vai dar um tempo, o Espírito Santo ou os anjos não mandam um telegrama para o diabo. Diabo, preste atenção. Jeová mandou esse telegrama para você porque o Nilson pediu para dar um tempo, não perturbe ele. Eu acho que nós pensamos assim, não, o diabo vai dar um tempo também, sabe, eu estou com muito problema, aleluia, minha vida não está fácil, eu vou dar um tempo, entendeu? E o diabo também vai dar um tempo comigo, vai. O diabo, meu santo, ele vai centrar mais fogo em você, sabe por quê? Porque ele não, o desejo dele é não permitir que você volte. Meu Deus, é desse jeito aí. Ouça-me, ouça-me. Perdão, repita após mim. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir. Já que eu tenho o espírito de Caleb, eu não posso permitir que o espírito de medo, desencorajamento, desânimo, angústia, dor, tristeza, seja do passado ou do presente, conduzam a minha vida. Diga, agora repita bem forte, diga, eu tenho o espírito de Caleb. Eu tenho o espírito daquele que está desperto, daquele que está alerta, daquele que está preparado para a guerra, daquele que está preparado para enfrentar o inimigo, daquele que não teme e não recuará diante dos desafios que o Senhor te der, diante dos desafios que o Senhor colocar na sua vida. Eu tenho o espírito de Caleb, e esse espírito, independente da circunstância, eu jamais estarei abatido, mas de pé, caminhando, avançando, conquistando e levantando o nome do Senhor, porque esse é um espírito diferente. Em 5 minutos eu termino. Ouça, eu comecei a falar isso domingo de manhã, mas eu esqueci. Fruto desse cansaço físico e emocional, às vezes eu estou falando algo e esqueço. Mas ouça, eu vou dizer de novo, tem alguma coisa errada. Por quê, pastor? Eu ouvi um moço que tem aí, negro como eu, sambista, chamado Tiaguinho. E aí um repórter o estava entrevistando e fez a seguinte pergunta, olha a resposta do camarada. Eu falei, Jesus, eu vou convidar esse cara para dar um testemunho lá na igreja. Olha a resposta do o repórter perguntou assim, Tiaguinho, a que você atribui o seu sucesso? Ele disse, eu atribuo o meu sucesso nos 2 lemas que eu carrego na minha vida. Quais são? Ousadia e alegria. Eu falei, não, peraí, né? Eu não ouvi isso. Ousadia e alegria. Essa pessoa, não, pelo que disse, não conhece nada da palavra de Deus. Não sabe nada, mas ele tem um lema na vida dele. Ousadia e alegria.
E se eu hoje perguntasse qual é o lema da sua vida? Amar Jesus. Oh, pastor, como eu amo Jesus. Então o senhor está dizendo que eu estou errado de amar Jesus? Não, eu estou dizendo que nós realmente temos que amar Jesus. Mas eu não acredito que Jesus se sinta muito feliz e satisfeito com aqueles que dizem amá-lo e não realizam nada. Meu Deus. Eu amo Jesus! Mas a mentalidade não é de montanha, a mentalidade é... Você está entendendo? A mentalidade pequena é a mentalidade das pessoas que ficam reivindicando as coisas como se aquilo fosse um direito delas. E não é. E não é. Não sei se o pastor Júnior lembra disso. Nós tivemos alguns problemas aqui na igreja com isso. Vou citar um. Ah, pastor, eu vou embora porque eu vou lá para outra igreja, porque lá eles têm visão missionária e aqui o senhor não tem. E realmente eles vão continuar dizendo que eu não tenho, mas deixa-me te explicar. Eu não acredito em chamado missionário que o camarada não tem fruto na família, não tem fruto na vizinhança, não tem fruto na cidade que mora e vai ganhar almas aonde? Na África. Meu pastor, ainda que ele não quisesse, ele tinha que me ordenar. Por quê? Porque a minha célula tinha 70 pessoas. A minha célula levantava recursos para cobrir toda a despesa de limpeza da igreja. Na minha célula, nós não pedíamos R$1. A gente dava o jeito. Dava. A gente dava. Aí tinha caldo de cana, tinha bolo, tinha empada, tinha... Porque terminava. E olha que o dia da minha célula era horrível. E os outros líderes ficavam chateados, porque o pastor sempre usava isso como exemplo. Como é que você não cresce? O dia da minha célula era domingo de manhã. Quem que sai de casa para ir numa célula domingo de manhã? Mas eu tinha na minha célula 70 pessoas. E na minha célula essas 70 pessoas me chamavam de pastor Gregório. Não, ainda não sou pastor. Não, o senhor já é, mas já vai receber a unção. E aí quando o meu pastor foi lá e viu tudo que Deus estava fazendo, ele falou assim: neguinho, mês que vem vou derramar o óleo na tua cabeça. Aleluia. Por quê? Seu fruto. Não é reivindicar. Meu irmão, Caleb, mentalidade de montanha. Eu posso reivindicar o que Deus me prometeu. Eu não posso reivindicar o que os homens não me deram. Me prometeu, eu posso reivindicar. Mas o que os homens me prometeram, não me prometeram, prometeram e não cumpriram, isso eu não posso reivindicar. Porque essa reivindicação demonstra que a minha mentalidade não é de montanha, é mentalidade de gafanhoto. E pior, isso faz mal às ovelhas, porque a nossa tendência, você está chegando aqui agora, mas não vai ir logo de cara, não, porque eu já estou aqui há 10 anos, não me usam para nada. Outro fato esquisito, no reino de Deus, Jesus, qual foi mesmo os votos que os 2 discípulos receberam para Jesus, para se tornarem discípulos? Pedro, com 500 mil votos. Ele que chama. E ouça, você, alguém aqui pode tocar esse teclado? Não tem teclado hoje? Tem um violão ali. O violão, por favor. Ouça. Se Deus chamou você, você terá que desenterrar os seus dons e os seus talentos. Ouça. Eu sei que há espíritos de Caleb sentado aqui nessa noite, mas infelizmente muitos deles estão dormindo. Quando a gente dorme, olha o que o diabo fez com Sansão.
cortou o cabelo que representava a força dele, furou os olhos, não tem mais visão, e amarraram ele lá para puxar a roda de moinho como se um animal fosse. Então eu termino dizendo para mim, nunca se esqueça disso. Toda vez que você me vê no altar ou fora dele pregando, nunca se esqueça disso. Deus me ama tanto que eu estou tendo o privilégio de ser ministrado pela palavra pela segunda vez. A primeira é enquanto eu estou estudando, e a segunda é quando eu estou ministrando. Então por isso, eu não sou melhor que ninguém aqui, não estou na posição de maior que ninguém. Mas Deus não nos quer dormindo. Toda vez na Bíblia, ouça, eu vou só te contar duas, mas toda vez na Bíblia que os caras estavam dormindo, eles perderam o privilégio de ter uma experiência com Deus. Sansão é um deles. Quem é o outro? Você não se lembra? O cara lá de Nínive, Jonas, foi dormir no porão do navio. Sabe, querido, Deus quer que a gente saia desse porão hoje. Que os Calebes acordem nessa noite. Os Calebes acordem para o bem do reino de Deus e da sua igreja na terra. Glória a Deus. Olhe para alguém e diga: essa é a nossa hora. Esse é o nosso tempo. Diga para ele: nós precisamos, em nome de Jesus, sermos homens na montanha de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esqueça isso. Deus não quer só te levantar no ministério. Isso é um engano. Deus não chamou todo mundo para o ministério ou para ser pastor de tempo integral no ministério. Mas pega, como diz o texto, tudo que já veio e que ainda vai vir às suas mãos, faz conforme a tua força. Faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus, pecado exaltado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu quero te dizer que antes de pregar a tua palavra para os teus filhos, eu quero te dizer que eu sou o alvo principal dessa palavra. Maravilhoso, Pai. Perdoa-me se eu estou errado, mas eu compartilhei com eles o que eu mesmo precisava para a minha própria vida. Preciso para a minha própria vida. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te
vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Espírito Santo, eu preciso disso. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Diga forte. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estou tendo, eu já falo do Senhor. Nós temos aqui um grupo de homens. E a nossa oração nesta noite, o nosso pedido nesta noite, independente de quaisquer outras necessidades que tenhamos, Senhor, desperta o espírito de Caleb. Desperta em mim o espírito de Caleb, o espírito daquele que não teme o desafio, o espírito daquele que não olha para o tamanho do inimigo, o espírito daquele que está com medo e por isso recua. Não, desperta-me, Senhor, o espírito de Caleb. Oh, Senhor, flui a tua unção. Aqueles que têm um chamado ministerial estão aqui nesta noite. Meu Deus, desperta esse espírito de crescimento, de avanço, de perseverança, de conquista. Aqueles, ó Deus, que não foram chamados para pastorear o teu rebanho, mas eles são donos dos seus próprios negócios. Se eles ainda não começaram a realizar, desperta neles o espírito de Caleb. E aqueles que o Senhor já despertou, sejam empresários, sejam donos dos seus próprios negócios, sejam profissionais liberais, desperta neles o espírito de Caleb. Oh, meu Deus, não nos deixe errar o alvo. Senhor, não nos deixe errar o alvo. Senhor, não nos deixe ser como aquele servo mau de Mateus capítulo 25, que escondeu na terra o que recebeu. Eu quero terminar lendo esse texto aqui. Sinceramente, eu não o havia marcado enquanto estávamos adorando a Deus. O Santo me fez lembrar isso. Josué capítulo 15. A partir do verso 14, que diz: E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enac, Sesai, Aimã e Talmai. Pode ser que pela sua montanha você tenha que expelir mais ou menos gigantes, mas isso é que eu acho fantástico. Ele expulsou os 3 gigantes da montanha. Verso 15: E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E Caleb disse: Porque assim, depois que você conquista, você poderá ser usado por Deus, você poderá ser instrumento nas mãos de Deus para encorajar outros para conquistarem também. Foi isso que aconteceu. O verso 16 diz assim: E disse Caleb:
Quem ferir a Kiriat Sefer e tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. Note que ele queria conquistar a montanha, mas ele já está ampliando a conquista. Ele podia ter parado nos 3 gigantes, não. A filha dele devia ser, como diz Cláudio Duarte, a filha dele devia ser uma potranca. Porque os caras, não, a gente vai lá. Né? Porque ele diz, eu vou dar a minha filha. E claro que honra se tornar genro de Caleb, meu pai. Aí eu termino. Verso 17. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vendo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou. Você vê que a filha dele já está indo na rota, porque se o pai conquista, ela tem direito na herança dessa conquista, sim ou não? Sim. Mas ela falou para o marido, vai lá e pede ao meu pai que dê um campo para nós. A gente não vai ficar aqui no campo dele. Nós queremos o nosso próprio campo. E talvez sua esposa seja assim. Vamos lá, vamos fazer, vamos realizar, vamos avançar. E você está sempre puxando para trás. Cuidado, essa mulher vai cansar disso. Verso 18. Não. Ok. Verso 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo, ou seja, aquele que havia tomado ela como marido. Pedisse ele um campo a seu pai. Ela apeou do jumento, então Caleb lhe disse, que é o que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Isso aqui eu posso entender como as bênçãos da terra e as bênçãos do céu, como está lá em Deuteronômio. Eu profetizo que isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero encerrar esse momento com uma semente, com uma oferta. Lembra que tudo começa com uma semente, sim ou não? Amém. Mas eu quero convidar você, eu não estou falando de valor, eu não estou dizendo quanto você vai ter que dar. E você também não é obrigado a dar nada, até porque Deus só recebe aquilo que é dado. Um coração voluntário, amém? Amém? Mas eu queria convidar você nessa noite para trazer diante de Deus, repita comigo, uma oferta pela minha montanha. Não é que a minha oferta vai conquistar a minha montanha, mas a minha oferta vai me abrir portas de oportunidades, vai me conectar a pessoas para que eu possa conquistar a minha montanha. Amém? Diz. Esse irmão, quando chegou no nosso ministério, ele era dono de uma portinha que amolava alicate. Deus deu a ele uma ideia. Ele abriu o cantinho da manicure. Quando você abriu, quantos metros quadrados tinha a loja? 8 metros quadrados. Hoje, qual é o tamanho da sua loja? Duas portas, 50 metros quadrados. Vai gente lá comprar? Aleluia! Todo dia? Mas a gente não está em crise? Você sabe quantos funcionários ele tem? Posso falar? Você promete que não vai ficar com inveja? Não! 12 funcionários. Vamos lá! Aleluia! Glória a Deus! Não despreze o dia dos pequenos começos. Sua montanha tem um nome. E você precisa falar com Deus sobre a sua montanha. Levanta seu envelope. Obrigado, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, sinceramente, e até pela limitação física com a qual eu tenho lidado esses dias,
Eu quero glorificar o teu nome, porque a palavra é tua, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Se não fosse o Senhor, como eu poderia ter a revelação dessas coisas? Se não fosse o teu Espírito, como eu poderia compartilhá-las com os teus servos? Mas eu acredito, como te disse lá na minha casa hoje, que eu não vim aqui simplesmente ministrar para homens. Eu vim ministrar para homens que têm mentalidade de montanha. Desperta em cada um de nós esse espírito. Levanta e usa a nossa vida. Nós recebemos esta palavra nesta noite, e como prova de que o fazemos em fé e alegria no nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, nós selamos esta palavra às nossas vidas, através deste altar que levantamos, através das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo Cunha. Agora nós vamos também retribuir esse carinho, esse cuidado. E nós falamos aqui que o nosso pastor está num grande desafio, que é a sua saúde, e ele não está sozinho. Amém. Os valentes estão lá dentro. Amém? Então estenda as suas mãos, porque nós cremos na oração da concordância. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Tu detém todo o poder nos céus e na terra. Senhor, há poder na oração da concordância. Nós estamos agora unidos aqui num só propósito, num só espírito, numa só fé. Senhor, levantamos a nossa voz no clamor pela saúde do nosso pastor. Meu Deus e meu Pai, nós pegamos a sua cura, nós pegamos o seu restabelecimento, nós pegamos a sua restauração, porque sabemos, Senhor, que a sua cura terá um testemunho poderoso. Sabemos que a sua cura irá engrandecer o teu nome na face dessa terra. Então, ó Deus, nesta hora, que haja um derramar da tua unção, a unção da cura, Senhor, que seja agora liberada sobre a vida dele. Nós declaramos em fé, Senhor, que essa enfermidade, ela não é uma realidade na vida do teu filho, mas cremos que ela será um testemunho poderoso para os quatro cantos dessa terra, no poderoso nome de Jesus. Quantos crentes está ligado? Diga glória!